Ok, pessoal, vamos lá então para a nossa segunda parte da aula de hoje, tá? Todo mundo tá me escutando bem? Ok, então vamos lá. Legal, então sempre nesse raciocínio a gente conseguiu aqui fechar a primeira parte do cálculo de medidas separatrizes para dados não agrupados. Agora nós vamos proceder ao cálculo de medidas separatrizes para dados agrupados, né? Então, qual é a ideia? Dados não agrupados, nós estamos fazendo o cálculo das medidas separatrizes em cima do rol. E para dados agrupados com intervalos de classe, a gente tem que considerar agora a distribuição de frequências. Então a gente vai trabalhar agora, ó, com a distribuição de frequências, ok? E a gente vai recorrer lá à nossa distribuição de frequências que nós já fizemos aí em atividades passadas, tá bom? Então temos aqui, olha, a nossa distribuição de frequência. Então, como é que calcula agora medidas separatrizes para essa situação? Dados agrupados com intervalos de classe. Pois bem, quando nós consideramos dados agrupados com intervalos de classe, no cálculo das medidas separatrizes, a gente tem que olhar agora para essa fórmula geral, ok? Para medidas separatrizes. Então é aqui esse CEP, né? Aqui está indicando, olha, medida separatriz a ser determinada, pode ser a mediana, pode ser o quartil, pode ser o decil, ou o centil ou percentil. Esse L é o limite inferior da classe separatriz. Então, a classe que contém a separatriz a ser determinada, ou se é a mediana, ou se é o quartil, ou se é o decil, ou se é o centil ou percentil. E nesse sentido, nós vamos ter que calcular a frequência acumulada da classe anterior à classe separatriz, a frequência absoluta simples da classe separatriz, a amplitude da classe separatriz. E se a gente está então pegando todas essas medidas em relação à classe da distribuição de frequências, né? Claro que a gente está olhando aí para a distribuição de frequências. Então, se a gente está fazendo sempre pegando esses termos e levando em consideração o termo classe, então classe vai nos remeter à ideia da distribuição de frequências. Mas aí a medida separatriz sempre parte da ideia de que eu tenho que encontrar o ponto, né? Já que é o ponto que divide a tua distribuição de frequências, então eu tenho que achar um ponto que representa a posição. Quando eu achar esse ponto que é a posição da medida separatriz, então eu vou encontrar a classe. E é em cima dessa classe que eu vou tirar esses elementos, como limite inferior, a frequência acumulada, a frequência absoluta e a amplitude, que eu vou trabalhar para achar o valor da medida separatriz, usando essa fórmula geral, ok? Então, quando eu for calcular a medida separatriz, eu vou substituir o valor do CEP, né, pela mediana, ou pelo quartil, ou pelo decil, ou pelo centil, que são as medidas separatrizes de interesse a serem encontradas. Então, nesse sentido, nós vamos pegar mais abaixo aqui um exemplo de como calcular essa medida separatriz, ok? Então, vamos lá. Aqui o exemplo vai trabalhar em cima dessa distribuição de frequências, tá bom? Mas nós vamos... Isso aqui fica para vocês entenderem mais lá na frente aí, em casa, quando vocês estiverem estudando.
Mas vamos pegar esses elementos aqui que está pedindo e vamos calcular, na verdade, lá na distribuição de frequências que nós já vínhamos trabalhando anteriormente nas aulas, tá bom? Agora sempre lembrando que aquilo ali, o que nós vimos para achar a posição lá com dados não agrupados, ou seja, no rol, também vai ser importante para nós encontrarmos essa posição no cálculo dessas medidas separatrizes, considerando distribuição de frequências, ou seja, a nossa tabelinha lá com intervalo de classes. E só uma outra situação que aconteceu aqui olha, essa posição nós vimos o i vezes n dividido por 4 para o quartil, o i vezes n dividido por 10 para o decil, o i vezes n dividido por 100 para o centil ou percentil. Mas a mediana é a mesma ideia, né? Então assim, esse i aqui, na verdade, ele está subentendido ao lado da mediana, né? Só que na verdade é o seguinte, como a mediana separa a distribuição de frequências em duas partes, então ela só tem um ponto, né? Então esse i aí vai ser sempre 1. Por isso que não aparece aqui na mediana i vezes n. Mas já aparece de logo o n direto, porque está subentendido que é o único ponto aí, né, que a mediana tem, né, para dividir a distribuição de frequência em 2. Então está subentendido que é o 1 vezes n. Então tudo que é multiplicado por 1 é aquilo mesmo, né? Qualquer coisa multiplicada por 1 é exatamente aquela coisa que está sendo multiplicada. Então ficou aqui dividido por 2. E por que por 2? Porque a mediana separa ou divide a distribuição de frequências em duas partes. Mas é a mesma ideia de posição. Então aqui esse termo vai me dizer exatamente qual é a classe aonde eu posso encontrar ali, né, a medida separatriz a ser calculada. Então vamos lá para o exemplo aqui, olha. Então vamos lá, ele quer o primeiro quartil, o quarto decil e o percentil 70, ok? Então olha, primeiro, quarto e o 70º, né, centil. Então é o P70. Então vamos para cá, olha, primeiro quartil. E aí a gente volta para nossa distribuição lá do exemplo. Vamos calcular bem aqui. Considerar bem aqui. Então vamos lá. Vou pegar essa tabela de distribuição de frequências aqui embaixo. Então vamos lá. Se ele quer o quartil 1, o primeiro quartil, então nós vamos representar simbolicamente por Q1. Ok? Lembrando que a gente está nesse exemplo aqui, ó, que ele pediu para calcular o primeiro quartil, o quarto decil e o sétimo. Já está tudo calculado aí para você, né? Os exemplos, e você vai estudar em casa aí com calma. Então vamos pegar esse exemplo do que ele quer, o primeiro quartil, o quarto decil e o percentil 70. Vamos aplicar na nossa distribuição de frequência que nós começamos as nossas primeiras aulas aí para suporte das aulas. Então vamos lá. Então se é o quartil 1, ó, primeiro quartil, em cima da nossa distribuição de frequência que nós deixamos aí até para atividade. Então esse i é quanto? É 1. E n. Ok. O n na distribuição de frequências é a soma aqui, ó. É a soma das frequências absolutas simples, que é igual a 50, ó. Então esse é n aqui, é 50. Ok? Feito isso, a gente vai achar a posição do primeiro quartil, ou seja, o ponto que acumula 25% dos dados, né? Então é o ponto que acumula 25% dos dados. Ok. Então vamos lá. Então vamos achar a posição. Como é a posição para calcular o quartil? Vamos voltar lá. Ó, quartil.
é I vezes N dividido por 4. Então, ok. Então, quem é o I aqui? O I é 1, porque é o primeiro quartil, vezes o 50 dividido por 4. Achamos a posição, né? Ok. Lembra do quartil, né? Esse I varia de quanto lá, ó? O I, ele poderia ser 1, ou poderia ser 2, ou 3, né? Então, o 1, então, I seria igual a 1 para o quartil 1. O I seria igual a 2 para o quartil 2. E o I seria igual a 3 para o quartil 3. Ok. Na questão, queremos calcular o Q1, o que acumula 25% dos dados. Então, esse I é 1. Agora o N. O N é 50. É a soma das frequências absolutas simples. E aí, fazendo o cálculo, né? O I vezes N, 1 vezes 50, é dividido por 4. Posição 12,5. Ok? E aí, aqui a situação é o seguinte, olha. Essa posição, olha, mesma situação. Então, posição é o 12º elemento, né? Mas como assim 12,5? Não tem 12,5 como posição. No entanto, ele te dá uma ideia, olha, que é um valor que está aqui, ó. Tu vai olhar para a frequência acumulada, tá? Então, na primeira classe aqui, ó, nós temos acumulado aí, ó, até o 6º elemento. Quando a gente vai para a segunda classe, tem acumulado aí 12 elementos, né? 10 no caso, 10. Quando a gente vai para a terceira classe, tem acumulado 19. Opa, então esse elemento de posição aí 12,5, né? É um elemento que ele está aqui dentro da terceira classe. Porque até anterior acumula até o 10º. Mas como é o 12º, né? Alguma coisa próximo do 12º elemento, então ele vai ali, ó, para a terceira classe. Então identificamos aqui a classe que contém o primeiro quartil, né? A medida separatriz quartil 1, que acumula 25% dos dados, se encontra na terceira classe, porque a posição é 12,5. Então olhei para acumulado anterior, tinha só 10. Ah, então não. Então o 11º e o 12º devem estar aqui na terceira classe. Não está na quarta, por quê? Porque aí já tem lá do 29º, né? Acumulou até o 29º. Mas não, eu quero aqui, ó, até o 19º é que dá mais precisão aonde está o elemento de posição 12, né? Então é uma posição aí entre 12 e 13. Então certamente que está aqui na terceira classe. Ok? Bom, se achamos a posição, achamos a classe que contém a medida separatriz e agora a gente vai para calcular o quartil 1. Então esse CEP, né, da fórmula lá, ó, esse CEP que nós estamos buscar é a medida separatriz. Esse CEP agora ele vai ser substituído pelo Q1, porque é o quartil 1 que nós queremos calcular. E como é que nós vamos calcular agora ele? Bom, para calcular nós temos que voltar lá para a fórmula e identificar quais são os elementos que nós queremos, ó. O limite inferior da classe separatriz. Ah, mas qual é o limite inferior? Então vamos chamar L, limite inferior do quartil 1, LQ1. Bom, mas o limite inferior é 51,6 nessa distribuição de frequências aqui, ó, 51,6.
E qual é agora a frequência acumulada da classe anterior à classe separatriz? Então, FAC ante. Então, a frequência acumulada anterior da classe que contém a medida separatriz, vamos lá na frequência acumulada anterior, é aqui, ó, 10. 10 é a frequência acumulada anterior à classe que contém a medida separatriz. Depois disso, nós vamos achar a frequência absoluta simples da classe separatriz, o F maiúsculo. Bom, a frequência absoluta simples da classe que contém a medida separatriz, no caso o quartil 1 que nós estamos calculando, é 9, ó. 9 é a frequência absoluta simples, né, da classe que contém a medida separatriz, no caso quartil 1. E agora nós vamos achar a amplitude. A amplitude da classe separatriz, H, é igual ao limite superior da classe que contém a medida separatriz, no caso o quartil 1, menos o limite inferior da classe que contém a medida separatriz. Fazendo essa diferença fica 9,3. Pronto, já temos todas as variáveis, né, que nós precisamos para calcular a medida separatriz. No caso, o CEP é substituído pelo quartil 1. Então, fica esse CEP, né, é o quartil 1 que nós queremos calcular, e ele vai ser igual ao limite inferior da classe que contém o quartil 1, mais, olhando para a forma, a posição, nós já calculamos, 12,5. No caso aqui do cálculo da distribuição de frequências, nós vamos utilizar o valor fracionário, tá? O valor fracionado, ou a dízima periódica, né? No caso, o valor mesmo numérico que foi calculado a posição, né? Nós não vamos nos preocupar, né, fazer uma média aritmética entre o quarto e o quinto elemento. Não, aí vai ser, na verdade, direto o valor da posição. Isso para o cálculo das medidas separatrizes em dados agrupados, ou seja, em distribuições de frequências. Menos, né, a posição menos a frequência acumulada anterior, que é 10, dividido pela frequência absoluta, que é 9, fecha, vezes a amplitude, e aí, ó, você vai, pronto, 54, né? Então, detalhe, ó, se a medida separatriz pela posição nós identificamos que ela está na terceira classe, então a medida separatriz, no caso quartil 1, ela deve estar situada, né, entre o limite inferior da classe que contém a medida separatriz e o limite superior. Então nota que o 54,169 é exatamente um valor entre, né? É um valor entre 51,6 e 60,9. Então isso indica que verdadeiramente o nosso resultado está certo, está coerente. E agora, qual é a interpretação, né? Isso aqui é importante, interpretação do achado, né? Então a interpretação é que então aí, para interpretação, você deve olhar para o título da tabela, ó. Notas de 50 alunos. Então, aí você vem, olha, o quartil 1 acumula 25% dos dados. Então a interpretação é a seguinte, olha, 25% dos alunos tiraram notas até
54,169, tá bom? Ok? Pronto, essa é a interpretação, olha. 25% dos alunos tiraram notas até 54,169. Essa é a interpretação. Ok? Qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Então tá aqui, olha, a interpretação. 25% dos alunos tiraram notas até 54,169. Então, esse é o ponto, né, que separa aí esses 25% de alunos dos demais. Então são os alunos aí de 1/4 da distribuição, né, com as menores notas, né? 25% deles tiram notas até 54,169. Essa é a interpretação. Ok? Então vamos agora. O que ele pediu no próximo? Ah, o quarto decil. Legal. Quarto decil. Então, mesmo sentido aqui que nós vamos fazer, né? Decil, vamos lá. Então, para o decil, só separar aqui. Esse foi o cálculo para o quartil. Ok, vamos lá. Então, quarto decil. Então, se ele está falando do quarto decil, então ele quer o D4. É isso que ele está querendo calcular agora. Ok. Então, o que é o decil 4? É a medida que acumula, o ponto, né, que acumula 40% dos dados. Ok? Então vamos lá. É o ponto que acumula 40% dos dados. Ok. Tá, mas aí a gente precisa do I. Precisa também do N. Para que depois a gente possa calcular a posição. Né? Essa posição é um termo muito importante, que é o que dá o início ao cálculo da medida separatriz. Tanto em dados não agrupados, como nesse caso de dados agrupados. Ok, o I não é o D4, então o I nesse caso é 4. E N é a soma das frequências, que no caso é 50, bem aqui, ó. Então, 50. Ok. Agora lembrando que no caso no caso do decil, né, ele aí é um valor, né, só ajeitando mais aqui. Esse I aí é um valor, né? É um I, onde ele vai ser a posição 1, ou 2, ou 3, né? Até um elemento que é 9, no máximo. Ok? Então esse I varia de 1 até 9. Porque o decil precisa de 9 pontos para dividir a distribuição de frequências em 10 partes. Então, ok, no caso aqui, como é D4, é o quarto decil, é o que acumula 40% dos dados, então o I é 4. E o N é 50, que é a soma da distribuição de frequências lá da frequência absoluta. Então a posição aqui é igual, né? É o I, que é 4, vezes o 50, que é a soma das frequências absolutas, dividido... Opa! Tá, isso. E agora é o seguinte, a posição do decil já não é mais dividido por 4 como no quartil. Agora a divisão dela é por 10, ok? Por 10, porque é o decil, né? Se é o decil, são 10 pontos. Então a divisão lá é por 10. E aí, posição 20, ó. Posição 20 no caso
do decil. A posição é 20, então agora a gente vai para a distribuição de frequências em cima da frequência acumulada. Então vamos lá, posição 20, então é o 20º elemento. Então até a primeira classe acumula até o 6º elemento, então ainda não inclui o 20º. Até a segunda classe acumula até o 10º elemento, então não inclui ainda o 20º. Na terceira classe acumula até o 19º elemento, então ainda não inclui o 20º. Quando a gente vai para a quarta classe, aí sim, então até passa, né? Vai até o 29º. Então, opa, a quarta classe é a classe que inclui o D4, ou o ponto que acumula 40% dos dados. Opa, legal. Então agora sim. Então essa medida separatriz que eu estou procurando é o D4. Ok. Então eu vou precisar do LQ1, que é o limite inferior da classe que contém a medida separatriz, no caso D4, que é o decil 4. Depois nós vamos achar a frequência acumulada anterior à classe que contém a medida separatriz, no caso o decil 4. Vamos achar também a frequência absoluta simples da classe que contém a medida separatriz, a amplitude, ok? Então vamos lá, extraindo esses valores. Então, limite inferior da classe que contém o decil 4, agora não é mais a terceira, agora já é a quarta. E o limite inferior da quarta classe já é 60,9, ok? E a frequência acumulada anterior? A gente está na quarta classe, a frequência acumulada anterior agora é 19, ó, anterior, 19. E a frequência absoluta? A frequência absoluta é exatamente a frequência simples da classe que contém a medida separatriz. No caso aqui é 10, ó. Então, o F é igual a esse 10 aqui. E a amplitude? A amplitude é a diferença entre o limite superior e o limite inferior da classe que contém a medida separatriz, no caso o D4. E essa diferença também é 9,3. Ok? Feito isso, agora sim, eu tenho os elementos para calcular a medida separatriz. Mas só que a medida separatriz que nós estamos querendo encontrar é o D4. É o termo D4. Ok? Então como é que vamos calcular ele? Igual o limite inferior dela, que é 60,9, mais a posição, que nós vimos que é 20, menos a frequência acumulada anterior, 19, dividido pela frequência absoluta simples da classe, multiplicado por H, que é a amplitude da classe, 9,3. Então esse resultado aqui, ele me deve retornar um valor entre 60,9 e 70,2. Então tá aqui a resposta, 62, ó. 62. Isso é um inteiro, né? Mas a duas decimais é um valor 61,82. E qual é a interpretação, pessoal? A interpretação é a seguinte. Interpretação. Olha, não é o D4 que nós estamos calculando? Então, a interpretação é que 40% dos alunos tiraram notas
até 61,82. Pronto. Essa é a interpretação para o cálculo do D4. Ok? Pronto, aqui a interpretação para o cálculo do D4. Tranquilo? Então, qualquer dúvida, pessoal, é só perguntar, tá bom? Então é isso aí. Então, vamos verificar o que ele quer no outro. Então, agora, vamos lá. E o 70º centil da distribuição? O 70º centil ou percentil, nós vamos indicar por P70, tá? P70. Ok. Então, o que ele faz? O P70, ele acumula 70% dos dados, ok? E ele é uma medida, o I, né? Ele varia de 1, 2, 3 e vai embora até um ponto que é 99, né? No máximo esse I vai assumir o valor 99, porque está dividindo em 100 partes a distribuição de frequências. Ok. Então, já que é o P70 e esse indicador I pode variar de 1 a 99, então nesse caso o I aí é igual a 70, ok? Porque é o percentil. E o N? O N continua sendo os 50, que é a soma das frequências absolutas simples. E com isso nós podemos achar a posição, o elemento, né, que divide aí a distribuição de frequências, né, acumulando 70% dos dados. Então essa posição pode ser calculada por o I, que é 70 vezes 50 dividido, mas é o percentil, não divide a distribuição de frequências em 100 partes, então a divisão agora é por 100. E achamos a posição 35, é o elemento cuja posição é 35, então é o 35º elemento. Então, se ele é o 35º elemento, nós vamos lá para a frequência acumulada para identificar a classe que contém a medida separatriz. Então tá. Então vamos lá. Então, se é 35, olhe para a frequência acumulada. Até a primeira classe temos acumulado até o 6º elemento. Na segunda classe acumulou até o 10º elemento. Na terceira classe acumulou até o 19º elemento. E até a quarta acumulou até o 29º elemento. E na quinta, olha, já até passa, né? Então já inclui o 35º elemento. Então é aqui que está a classe que contém a medida separatriz cujo ponto é P70, né? Então a quinta classe é a classe que contém o ponto que acumula 70% dos dados, ou seja, o P70. Então ele está aqui na quinta classe. Então é em cima dela que nós vamos trabalhar. Ok. Então a medida separatriz que nós estamos buscando é o P70. Então nós vamos tirar o limite inferior da classe que contém o P70. No caso, o limite inferior é o 70,2. Depois nós vamos para
Só copiar aqui. Depois nós vamos para a frequência acumulada anterior. A frequência acumulada anterior. Frequência acumulada anterior é 29, ok? E a frequência absoluta aqui, ó, 10. A amplitude, né, é a diferença entre o limite superior e o limite inferior da classe que contém a medida separatriz. 9,3 também, porque é intervalos iguais, né, das classes, são intervalos iguais. E aí, com isso, nós vamos entender que a medida separatriz que nós estamos buscando é o percentil 70, e o cálculo dele vai ser o limite inferior da classe que contém a medida separatriz, 70,2, mais a posição 35, né? Lembrando que nós estamos seguindo a fórmula, tá? Essa fórmula aqui, posição menos a frequência acumulada anterior, menos a frequência acumulada anterior, que é 29, dividido por 10, que é a frequência absoluta da classe que contém a medida separatriz. Isso tudo vezes a amplitude, 9,3. Então, fazendo esse cálculo, eu sei que o ponto que acumula 70% da distribuição é um valor que se situa entre 70,2 e 79,5. E é exatamente aí, olha, 75,77, a 2 decimais, tá? Ok. E qual é a interpretação agora? A interpretação é que 70% dos alunos tiraram notas até 75,77. Ok. Então, 70% dos alunos tiraram notas até esse valor, 75,77. E na verdade, veja, olha, que quando a gente fez a frequência percentual acumulada, né, até a classe aí que contém essa medida separatriz P70 tem 78%, né, no total. Mas como é um valor que está entre, né, o 70,2 e 79,5, então a gente tem ideia exatamente, ó, que está bem próximo, ó, 75,77 é o ponto que acumula, né, 70% dos alunos. Então realmente é um valor que está aqui dentro desse intervalo, 70,2 e 79,5. Ele vai muito próximo mesmo do que a nossa frequência percentual acumulada, né, mostrava que até o todo da quinta classe, né, até próximo do limite superior, nós tínhamos 78%. E como esse P70 está lá dentro desse intervalo, né, mais ou menos por aqui, no meio, né, então exatamente aí o ponto que acumula 75,77. Então note que com a fórmula, né, da medida separatriz você vai com exatidão ao ponto que acumula aquele percentual de dados da distribuição de frequências. Então essa é a interpretação aqui para esse conjunto de dados.
Ok. Então tá. Então vamos ver o que significa graficamente aqui essa primeira situação que nós calculamos, o quartil 1 para 54,169, sendo o ponto que acumula 25% dos alunos com notas até esse ponto. Então significa que nós estaríamos, né, salvar isso aqui que pode servir para a próxima aula. Salvar aqui rapidinho para não perder. Ok. Vamos abrir um novo quadro. Ok, então vamos lá. Então a gente fez aí o cálculo de 3 medidas separatrizes. Ok. Vamos ver graficamente o que está acontecendo. Vamos lá. Mais ou menos isso aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia. Não precisa se preocupar com perfeição. Mais ou menos isso aqui. Temos a outra também. Só para ter uma ideia, tá, pessoal? Ok. E aí nós achamos o primeiro, que foi o quartil 1, tá? O ponto que acumula 25% dos dados. Então, olha, se nós pegássemos aqui, nós teríamos a metade, seria a mediana. E como a gente calculou o quartil 1, então é o Q1 que nós vimos que ele é o valor 54,169. Então esse pontinho bem aqui, tá? E ele acumulou 25%. Ok? Então olha só, se a gente olhar graficamente, ó, então essa é a quantidade de alunos, ó, que tiraram essas notas, né? Essa quantidade aí de frequência aí. Então, olha, isso aqui é aquela interpretação, ó. 25% dos alunos tiraram notas que vão até 54,169. Então esse é o ponto que acumula os 25% de alunos com notas mais baixas, né? Na outra situação em que nós calculamos o D4 ou o decil 4 ou quarto decil, é o ponto que acumula 40% dos dados. Então mais ou menos aqui, se nós fôssemos distribuir, né, no meio, pegando o ponto mediano, nós teríamos esse ponto aqui que divide a distribuição de frequência. Mas como é 40%, é o D4, então graficamente aconteceu isso aqui, ó.
Ok. Pronto, olha, D4. Então vamos lá. Ok. Então D4, né? Então ele é igual 61,82. Então, vou dar mais um pouquinho para cá. Esse pontinho bem aqui. Então, olha, D4. Então, 40% dos alunos, né, alcançaram notas até 61,82, né? 40% dos alunos, ó, alcançaram notas até 61,82. Então você tem a visualização gráfica do que você identificou na distribuição de frequências lá na tabela, ok? Então, se você pegar o todo aqui de 100%, isso te dá uma representação gráfica da fatia, né, ou do pedaço que representa a quantidade de alunos em termos percentuais que tiraram notas até 61,82. A outra medida que nós calculamos foi o P70. Então P70, né, é o ponto que acumula 70% dos dados. Então, mesma coisa, se nós fôssemos dividir a distribuição de frequência mais ou menos no meio aí, né, não vamos nos preocupar com perfeição, tá? Só para ter uma ideia. Então P70 estaria situado mais ou menos por aqui. Só um exemplo gráfico. Então, esse seria o ponto aqui, P70 igual 75,77, né? E aí ele estaria acumulando tudo isso, ó. Tudo isso aí, os 75%, tá? Nessa área amarela rachurada. Então, os 70% estaria em torno disso aí tudo, tá? Tudo aí. Deixa mais aqui fora. Toda a área rachurada de amarelo, 70%, tá? Dos alunos tiraram notas até 75,77. E como é que você poderia visualizar isso tudo aqui, ó? Você tem aqui os valores isolados, tá? Essas representações gráficas aqui de forma isolada. Como você visualizaria isso tudo num só gráfico, né? Essas três medidas que foram calculadas. Você pode visualizar num só gráfico. Ok, 10 minutos para terminar nossa aula. Então essa visualização gráfica das três medidas em um só ficaria mais ou menos isso aqui. Mais ou menos. Ok. Teria o ponto que divide em 25%. Teríamos o ponto que pega 40%. E teríamos o ponto que pega 70%. Né? E você teria aí, olha,
Q1 igual 54,169. Teria aí o D4 igual a 61,82 e teria o ponto P70. P70 igual a 75,77. Pronto. Perceba que você vê, né, que é exatamente o que acontece, né? Essa coisa aqui do só para você atuar melhor. Que esse 54,169, ó, ele é um ponto menor que 61,82 e que por sua vez ele é menor que 75,77, né? Então outra coisa que a gente tem que entender, né, essa questão quartil 1 sendo um ponto que acumula 25% dos dados, ele é um valor menor do que um ponto que acumula 40% dos dados, né? Então, se aqui até o ponto Q1 eu acumulo 25% dos alunos, então num ponto que representa 40% de acúmulos, então ele vai ser um valor maior, justamente trazendo essa ideia, né, de um pedaço maior em termos de área do gráfico, né? Esse D4, ele é um ponto aí, né, que vai trazer uma ideia de um ponto que traz uma fatia ou um pedaço do gráfico maior do que o ponto que acumula 25%. E por sua vez, o P70, né, é um ponto da distribuição de frequências que vai trazer uma área maior de acúmulo dos dados na distribuição de frequências, né? Então deu para ficar claro aí qual é esse entendimento do que a gente está trabalhando na distribuição de frequências, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. E eu quero deixar mais uma atividade para vocês, tá bom? Talvez nós não tenhamos o tempo para fazer a pesquisa e a avaliação de vocês mesmo, da primeira NAP como da segunda. A gente vai estar fazendo em cima desses exercícios que a gente está fazendo aí no decorrer das nossas aulas, tá bom? Então, mas também não vou exagerar. Sei que o tempo de vocês aí com as demais disciplinas é muito ocupado. Eu só vou pedir para que vocês calculem, então, essas medidas que nós vimos aqui. Vou voltar para a apostila. Olha, o primeiro quartil, o quarto decil e o quartil 70, tá bom? Eu quero que vocês calculem ele para aquele exemplo que nós fizemos das mesadas, tá bom? Olha, nós fizemos uma distribuição de frequência. Peguem lá o exercício 2 da página 27, tá bom? Da página 27 tem uma distribuição de dados aí que representa a mesada dos alunos da turma A do Colégio X. Então, eu quero que vocês montem a distribuição de frequências desses dados aqui
e calculem essas 3 medidas, tá bom? O primeiro quartil, tá bom? O primeiro quartil, o quarto decil e o 70º percentil da distribuição, tá bom? Então fica como atividade aí para vocês me entregarem na próxima aula. E aí vocês não vão se preocupar em calcular para dados não agrupados, mas somente para dados agrupados em intervalos de classe, ou seja, na distribuição de frequências. Tá compreendido, pessoal? Tudo certinho? Tudo certo, professor. Ok, vocês me... Ou seja, é para amanhã isso daí, professor? Não, para a próxima aula, na próxima semana, Ah, sim, sim. tá bom? Isso aí já vai servir como avaliação para vocês na primeira e segunda NAP, tá bom? Tá bem, então. Tá bom, então fica, só repetindo aqui, vocês vão fazer agora o cálculo do primeiro quartil, do quarto decil e do 70º percentil no exercício, tá, da página 27. Na página 27, o exemplo das mesadas. Vou buscar aqui, cadê? Das mesadas. Mais pra frente, cadê? Opa, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O exercício 2, tá? Da página 27 das mesadas. Constrói a distribuição de frequências e calcula o primeiro quartil, o quarto decil e o 70º percentil. Então fica como exercício, tá bom, pessoal? Obrigado aí, tá? Você faz aquela tabela, né? Oi? Faz aquela tabela de distribuição Deixa eu ver aqui, só um instantinho. ou só aplica o rol? Não. E Braz, né? Boa pergunta, Braz. Faz o cálculo da distribuição de frequências, tá bom? A tabela, tá bom? Monta a tabela. Eu acho que você já tem essa tabela montada ou já fizemos exercício aí com os vídeos gravados dessa tabela. E aí você calcula. Dois exercícios a gente se baseou na tabela. Sendo que o primeiro a gente aplicou o rol, a amplitude total. Então faz o seguinte. Porque aí no caso aí já vai ficar. Não, deixa essa da mesada, essa tabela da mesada, porque aí vocês vão calcular outros valores. Porque como a gente já fez, vocês já entregaram exercícios, na verdade, com essa distribuição que nós calculamos, aí vai ficar repetido, entendeu? Então peguem da mesada lá e façam. Aí monta a distribuição de frequências. E aí depois calcula, né, essas 3 medidas. O primeiro quartil, o decil 4 e o percentil 70, tá bom? Deu para entender, Braz? Deu sim, professor. Tá ótimo. Então na próxima semana vocês me entreguem, tá bom? Tá ok. E amanhã a gente tem as nossas aulas de novo, as nossas 2 aulas para fechar.